Olá pessoal do Papo com Café, tudo bem? Hoje, um prazer aqui apresento a minha professora para vocês, minha professora Laura, além de jornalista, apaixonada por café, tudo a ver com o nosso canal, né? E obrigado, professora, obrigado por fazer parte desse projeto, por contribuir com nós instrutores, falando um pouquinho de comunicação e de café, algo que a gente é tão apaixonado lá dentro das autoescolas. Tá bom? Então eu queria que a senhora de antemão se apresentassem para todos quem é a professora Laura, que eu conheci num semestre. Em primeiro lugar, quero te agradecer o convite, Lucas. É um prazer enorme estar aqui contigo, nesse canal, nesse teu projeto, né? Logo que o Lucas me convidou, não tinha como dizer não. Um aluno super participativo na pós-graduação. E é um prazer estar aqui compartilhando dessas experiências, desses conhecimentos sobre comunicação e tomando um café, né? Sempre tão gostoso esse momento do café. E eu espero que seja útil tudo que a gente vai conversar aqui para vocês também. Não tenha dúvida, professor, não tenha dúvida. E eu queria já lhe perguntar algo que para mim é bem fundamental e para mim, né, na pós fez muita diferença, que é a nossa comunicação não verbal. Eu gesticulo muito, eu tô aqui e aí, né, a gente... E lá na escola, lá nas autoescolas, né, os instrutores, tanto do curso teórico quanto do curso prático, usam isso. Só que lá a gente tem uma diferença, o aluno dirige e o aluno não está te vendo muitas vezes. Sim, sim. Quando acontece esse tipo de situação, é importante um reforço de mais de uma forma de comunicação. Quando a pessoa está nos vendo, a gente pode gesticular e muitos de nós, eu também uso, né? Tu tá vendo que eu uso bastante as mãos para me comunicar. Mas às vezes a pessoa não está te vendo, né? E nesse caso da autoescola, é bem importante que o reforço oral aconteça, né? Porque a gente trabalha a comunicação visual, a comunicação oral, a comunicação escrita também, que não é o caso, né? Porque ninguém vai parar ali para ler naquele momento. Então são diferentes formas de comunicação, né? E é muito importante que a comunicação oral seja bem clara numa situação dessas, porque pode comprometer o que ele está explicando ali para o aluno naquele momento. Ele acha que o aluno está entendendo, mas ele fez um gesto e o aluno não compreendeu porque está nervoso, né? Está concentrado ali na direção, procurando fazer certo e às vezes não está vendo a orientação. Então, esquerda, ali, reforça, né? A gente fala muito na comunicação numa coisa chamada redundância. Às vezes a gente pensa que o outro já entendeu, mas é preciso ser redundante, o óbvio precisa ser dito. Então é melhor dizer mais de uma vez, olha, tá chegando a esquina, tô fazendo hipoteticamente, Perfeito. Tá chegando a esquina, dobra à direita é a daquele prédio azul ali, porque às vezes a pessoa na hora até pode ficar nervosa, eu sou uma que fico nervosa dirigindo, né, e já até esqueço o que é direita e o que é esquerda. Então me dá uma sinalização ali naquela farmácia tal, tu dobra à direita ou tu dobra a tua direita, né? Para que fique bem claro também o que a pessoa tá querendo dizer, né? Não, mas isso é muito comum, viu, professora? O aluno não saber direita e esquerda. Muito comum. A gente lá, enquanto dá aula, muitas vezes a gente bota o braço para frente, que o aluno consiga te enxergar enquanto dirige, né? E a gente daí auxilia, né, o direita e o esquerda, com um tom de voz claro, alto, né, que de fato o aluno entenda isso. Mas tu falou uma coisa que eu não tinha me dado conta, que é, por exemplo, usar a cor do prédio que ele vai dobrar, ou da esquina. Claro, uma referência. Uma referência, porque tem pessoas que são mais visuais, né? Esquerda e direita, o teu cérebro já tem que pensar. O nosso cérebro também é dividido em duas metades, né? Tem uma etapa, até estou dando uma disciplina de neurociências agora, então estou estudando bastante esse assunto. A gente tem um lado mais emocional, um lado mais racional. Então daqui a pouco aquela pessoa vai funcionar melhor se eu falar de uma cor para ela, né? Do que se eu falar esquerda ou direita. Eu, por exemplo, sempre que eu tenho que pensar esquerda ou direita, porque eu sou um pouco mais velha, né? Eu sou de usar relógio. Tem gente que já não usa mais relógio, essa gurizada hoje em dia não usa mais, né?
já aboliu. Mas então, para mim, o relógio é o da mão esquerda, né? Por uma convenção. Então, sempre que eu penso que eu paro e dá aquele branco ali, a gente esquece o que é o direita e esquerda. Esquerda é o do relógio, né? Então, é importante conhecer o aluno, né? Perceber essa característica do aluno. Isso vocês vão tendo essa percepção já no primeiro contato. Como é que aquele aluno funciona? Não é que aquela minha comunicação que eu fiz com o outro está errada ou que essa está certa, mas para cada um eu vou buscar a melhor forma de comunicação. Para cada aluno eu vou encontrar a melhor forma de me comunicar. A que funciona, né? A que funciona naquele caso. Não necessariamente certo e errado, como a senhora disse, mas a que funciona. Naquele caso, exatamente. Adaptando a minha comunicação. A professora me chamou a atenção na pós, né? E uma coisa que eu estranhei bastante foi a câmera aberta dos alunos. Ah, sim. Lá na autoescola, os alunos são obrigados a abrir a câmera. Porque está na resolução, né? Isso é filmado, isso faz parte da presença. Existe uma resolução, uma portaria que regulamenta isso. Sim. Diferente da pós, que não necessariamente precisa, né? Só que eu, enquanto fazia as aulas, eu era acho, o único aluno que ficava com a câmera todo o tempo aberta. Eu não sei se isso foi diferente para ti enquanto deu aula, professora. Para mim foi. Como professora, é óbvio que a gente prefere ter um Lucas de câmera aberta, que interage, né, que a gente está vendo, porque eu sou uma professora da sala de aula, né? Então eu fui para o online nos últimos anos e principalmente no período da pandemia. Então o que a gente observa? Quando a gente é professor de sala de aula, a gente tem muito mais facilidade de ver o aluno que está com alguma dificuldade, o aluno que está um pouco distante, pensando outra coisa, o aluno que está atento ao que tu está falando, está interessado. E tu era um aluno que a gente via isso pela câmera. Não se consegue ver tão bem quanto numa situação presencial, mas ainda assim a gente consegue perceber. Claro. Desculpa que às vezes vem ainda uma tossezinha. No caso da câmera fechada, e a gente não tem essa mesma orientação que vocês têm na autoescola, por uma questão legal, enfim, número de horas que tem que ser cumpridas e tal, nós também temos horas a cumprir. Mas na pós-graduação e na graduação isso é um pouco mais tranquilo, porque a gente faz a chamada, tem outras formas de controlar a presença do aluno. E muitos dos nossos alunos não tinham realmente, na pandemia, as condições de abrir câmera, melhor internet, tudo isso. Então foi flexibilizado muito essa questão de abrir câmera. Embora, tu foi o que inclusive fez a nossa foto final, no final eu pedi que todos os alunos abrissem câmera para a gente ter um registro da turma, né? Senão, mas eu conhecia já muitos dali, né? Claro. E a gente já tinha feito momentos de interação, só que às vezes até por uma questão de pacote de dados, o pessoal não tem a melhor internet, então também não ia obrigar as pessoas a estarem com a câmera. E tá tudo bem, né? Tudo bem. Né? São desafios que nós, professores, encontramos. A senhora, né, do presencial para o online, imagino que tenha que ter se adaptado. Talvez no início não tenha sido fácil. Muito difícil, muito desafiador. Muitos lá na instrutoria teórica também, professora. Porque lá no CFC também era presencial. Sim. E alunos que muitas vezes estão ali, que nunca tiveram um veículo, nunca entraram num carro, apenas o conhecimento e a experiência é de ser pedestre, de ser ciclista, né? E de ser passageiro. E aí estão ali fazendo a escola. E aí o presencial, nós instrutores tínhamos uma facilidade maior. Hoje no online, a gente encontra muito mais resistência. Sim. Aluno, quando a gente diz, né, e aí justifica por que lá é obrigado, né, a ligar a câmera, é porque muitos alunos dormem em aula. Ah, sim. Isso a gente sabe. E aí o instrutor dá falta ou não lá na escola? A gente tem que dar falta, mesmo que o aluno esteja conectado. Porque ele está conectado, mas ele não está fazendo aula. Sim. Mas essa adaptação a senhora teve, eu precisei, porque eu também dou aula presencial aqui na instituição e também precisei dar aula no online, né? E os instrutores também. Mas eu acho que a grande diferença, né, Lucas,
Por exemplo, assim como a gente defende que algumas áreas, algumas profissões não devem ter aula online, né? Eu fora da minha atividade como docente, eu sou assessora de comunicação. Eu trabalho com a área da saúde, trabalho com a enfermagem. A enfermagem e outras áreas são áreas que defendem que o ensino da saúde não pode ser feito online. Eventualmente, alguma questão de legislação, algo mais teórico até pode, mas não se ensina a fazer um curativo num paciente ou a se colocar corretamente uma seringa online, né? No caso de vocês têm toda essa parte prática, né, do guiar, né, o automóvel. Mas como que vocês vão ir para a parte prática sem garantir que o mínimo do conteúdo seja assimilado? Então é muito diferente de um aluno de pós-graduação que está ali para buscar uma qualificação e que vai aplicar aquilo na sua profissão, no seu dia a dia, mas que é responsabilidade dele, não vai prejudicar ninguém. Perfeito. Agora, se eu quero me habilitar a ser motorista, né, eu preciso, no mínimo, prestar atenção no que o professor está me dizendo, para que eu possa, na hora de pegar o carro, não fazer bobagem, não fazer barbeiragem, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, que eu entendo, por isso que eu comparei com a saúde, né, que eu acho que vocês têm. E está correta essa determinação, né, de câmera aberta. Eu acho que quem se matriculou numa autoescola, minha filha vai fazer autoescola agora daqui a um tempo. Ela fez 18 anos, estuda na área da saúde, presencial agora. Então, assim, ela é uma que eu sei que ela vai ter que se fazer o curso com as aulas com câmera aberta. Ela até já está acostumada, já fez muito isso durante o ensino médio também. Então, assim, quem entra já sabe a regra do jogo. Eu acho que isso só tem que ser reforçado, né? No primeiro dia de aula pelo professor. Olha, gente, é importante a câmera aberta por isso. Nós temos que cumprir essa determinação. Então, porque essa gurizada, e normalmente 18 anos, 19, né? Eu acho que alguns mais velhos, mas a grande maioria vai fazer autoescola nessa idade. É uma gurizada que a gente também tem que puxar um pouco mais, né? Então, eu concordo, eu acho que é uma boa prática. A geração muda, né, professora? Muda, sim. É uma geração que... E precisa muito... Como é uma geração muito da tecnologia, das redes sociais, eles precisam de muitos estímulos, né? Aí eu acredito que cada instrutor, com a orientação de vocês, deve ter uma metodologia. Mas é muito importante os estímulos, né? Com certeza. A gente utiliza muito a questão da metodologia ativa, que é trabalho em grupo, né? E a gente estimula muito aqui na formação dos instrutores, né? Que faça trabalho em grupo, que faça algumas perguntas aleatórias para alunos aleatórios, que o aluno não espere. Isso faz com que o teu aluno, gente, tá dando aula teórica, tá achando que a tua turma, né, tem alguns com sono, começando a bocejar, tá na hora do intervalo. Tá na hora de levantar, esticar as pernas um pouquinho. Esse feeling o instrutor tem que ter. Porque a sala de aula, seja ela online ou presencial, nada mais é do que uma reunião, né? Como a gente tratou na pós-graduação. As reuniões com mais de 2 horas, elas tendem a ficar improdutivas. 2 horas é ali, né, o limite. Então, faz uma paradinha, ou pessoal, vamos tomar um café, vamos ir no banheiro, daqui a pouco a gente volta. Trabalha, como é um público jovem, aí também tem que sentir qual é o grupo, né? Mas trabalha com brincadeiras também, né? Daqui a pouco usa um meme, usa um personagem de um anime, um personagem, um super-herói, para fazer essa brincadeira, para entrar nessa questão lúdica, que é uma forma de chamar a atenção deles também, né? Daqui a pouco coloca o Batman dirigindo, né? Sei lá, alguma coisa assim desse tipo, para chamar a atenção desse aluno. Não, e aí o instrutor teórico precisa ser criativo. Instrutor teórico que dá aula em CFC tem que usar da criatividade. A gente conhece alguns instrutores que usam muito, outros não tanto, né, que costumam ser mais um perfil tradicional, que a gente chama, né, aquele perfil mais tradicional mesmo. Só que quando tu usa algo diferente, o mínimo que tu faz é despertar a curiosidade daquele aluno. Será? Ele presta atenção 5 minutos. Se for bom, ele continua prestando atenção mais um tempo, né? Senão ele vai ficar disperso de novo, né?
E a professora Laura fez muito bem isso em aula também. E eu me recordo que eventualmente ela chamava os alunos, né? Fulano, o que tu achou? E isso faz com que a gente participe e nos bote na obrigação, né? E acabava que eu chamava muito o Lucas também. E eu participava, eu já nem gosto de falar, vocês me conhecem, eu falo bastante. Até de vez em quando, professor. Falo, né? Falo aqui, mas não falava lá. Eu digo assim, será que tô sendo chato? Porque daí a Luana, minha esposa, vai dizer assim, tu não vai ser chato, cala a boca, para de falar um pouquinho. Eu digo, não, eu tô me controlando, eu não posso, mas assim... Não, mas o professor até gosta quando tem esse tipo de intervenção. O que a gente não gosta é do silêncio, porque assim, quando o professor faz uma pergunta e aquele silêncio é constrangedor, né? Então é muito bom quando tem um aluno como o Lucas que participa mesmo. E a gente tem que puxar, porque tem pessoas... Outra coisa, vocês usam o chat também, né? Direto, professor. Então, assim, tem gente que não gosta tanto de se expressar falando, mas daqui a pouco tem uma dúvida e coloca ali no chat. Então, isso o professor tem que estar aberto, o instrutor, né? Claro. No caso aqui, tem que estar aberto a diferentes formas do aluno acessar ele, né? Não só aquele conhecimento através de uma pergunta aberta, mas às vezes ele fica constrangido de fazer Sim. isso, né? Lá na escola, na verdade, assim, no sentido, é muito mais o incentivo dos instrutores pelo chat do que pelo áudio. Uhum. Pelo que eu percebo, é porque muitos instrutores têm receio ou medo, digamos assim, de saber dar uma pausa naquele aluno quando precisa, porque o instrutor também tem que saber dar uma pausa naquele aluno, senão Claro. o aluno toma conta da aula e sai falando, né? Não, e o instrutor, ele tem um script, né? Ele tem um roteiro a seguir. Então, o importante é, de novo, que nem na reunião, comparando, a gente não pode desviar o foco. Uma dúvida paralela, algum tema que está relacionado com o assunto da aula, pode ser respondida. Mas quando o assunto não diz respeito ali naquele momento, né, do que está sendo tratado, o professor, educadamente, sempre, Perfeito. pode dizer que pode responder aquilo em outro momento, Claro. ou né, que deixa a sua pergunta no chat, ou não sei se vocês usam também o e-mail, mas outro canal de comunicação com esse aluno. Legal. Gente, tá gostando do canal? Te inscreve, ativa o sininho, compartilha e o quê? Me dá aquela moral, não esquece, hein? Professor, aqui a gente faz assim, eles entendem, nosso conteúdo tem chegado em Santa Catarina, no Paraná, ali no privado eu recebo, só tá vendo. E hoje, pessoal, é dia 14, né? A gravação desse hoje tá sendo dia 14. E é o dia da doação de sangue. E eu queria fazer esse alerta. A gente fez um podcast também dentro do Hospital Moinhos de Vento para falar sobre doação de sangue e doação de plaquetas. Que legal. E o Hospital Cristo Redentor e o HPS estão com um nível muito baixo de bolsas. Então, doa, me marca que eu vou compartilhar lá, vamos incentivar isso. E isso deve estar acontecendo em vários lugares, né? Bom, doar sangue é um gesto de amor e uma prática que a gente deve ter sempre, principalmente quem tem tipos de sangue mais raros, né? Que são sempre os mais difíceis de conseguir. E a gente nunca sabe quando não é algum familiar, alguém da nossa relação, né, que pode precisar, né? Então, é um gesto de amor. O HPS e o Cristo recebem, né, os acidentados, né? Principalmente, acho que os hospitais aqui de frente, né, do trânsito. E cabe o nosso alerta, né? A gente dá aula, nós somos instrutores, nós estamos preparando os futuros motoristas e a gente espera que ninguém precise. Mas, se porventura precisar, o hospital tem que estar preparado também para poder receber esse acidentado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Claro. Quando eu fiz autoescola há muito tempo atrás, a gente falava muito em direção defensiva. Sim. Né? Eu trabalho muito com prevenção de crise, foi o meu tema do doutorado, né? Então, acho que esse é um que eu acredito que vocês já trabalham, né? Esse é um ponto que vocês abordam muito, né? Nas aulas, né? Continuam abordando, Sim. Né? Dentro da formação do condutor, é 45 horas aula. Dentre delas tem legislação, mecânica, meio ambiente, mas tem 16 horas só de direção defensiva. Ótimo. Dentro da direção defensiva, a gente fala muito na direção preventiva, que nada mais é do que o motorista estar preparado ou
imaginar o que possa acontecer lá na frente. Assim ele Sim. vai evitar uma situação indesejada. Sim, é prevenção de crise. É que agora, como a gente falou da doação de sangue, eu me lembrei também de entrar nesse assunto. Tu falou da importância, né? Acho bacana vocês se associarem a essa causa. Mas vamos prevenir acidente, né? Ah, não tenha dúvida. Não, e uma coisa importante, não só prevenir acidente, que eu tenho observado, assim, ontem até assisti uma matéria na televisão sobre isso, sobre as brigas que estão acontecendo por bobagens, absolutamente, não só no trânsito, mas o trânsito é um lugar onde isso acontece muito, né? Mas às vezes é numa fila de supermercado, numa fila de banco, qualquer situação, o nível de tolerância do brasileiro está muito baixo. Eu não sei se foi a pandemia, é a crise econômica. Então, assim, vocês também têm que lidar muito com essa questão psicológica, né, das pessoas. Sim, né? professora. E aí entra, como a gente diz lá, o café ele é parte muito importante nessa nossa administração. Porque quando a gente sai de uma aula, há um tempo atrás, poucos respeitavam o carro de autoescola. Hoje, é menos. Eu sinto isso. Como a senhora disseste, ou poder econômico, ou pela pandemia, mas quando um carro de autoescola vai para o trânsito e o aluno pode eventualmente trancar sim um pouco o trânsito, Sim. é A comum, paciência. é comum a gente escutar xingamentos do tipo vai dar aula no deserto, por exemplo. E aí entra um desafio que o instrutor tem. Fechar o vidro, baixar o tom de voz, tranquilizar o aluno, dizer não te preocupa, ele me conhece, está me cumprimentando, e aí a gente descontrai, a gente segue, porque é uma forma, porque a gente precisa pegar esse aluno e introduzir no trânsito. Claro. Ele vai dirigir depois no trânsito. Não vai ter outra forma dele aprender. Né? E também, não é 5 minutos que vai fazer a diferença para ninguém, né? Claro, a pessoa pode estar atrasada, Sim. mas pode ser até um motorista que não seja de autoescola, também que esteja num carro normal, num carro de seu próprio uso, ou um aplicativo. E hoje qualquer coisa vira motivo para uma celeuma, né? Seja de aplicativo, seja de autoescola, seja de particular. Sabe o que a gente escuta bastante lá muitas vezes? Às vezes aquele pai vai levar a filha e aquele pai disse que mudou o comportamento porque a filha vai fazer autoescola. Que bom, vocês estão educando a família, isso é ótimo. Porque antes ele não pensava nisso, né? Sim, talvez quando ele fez a autoescola, se é que fez, se não aprendeu. Na época não precisava. Não precisava, daqui a pouco aprendeu com o avô, com o pai. E nunca ninguém disse isso pra ele, né? Inclusive porque dirigir tem muito uma questão, existem estudos, né, de potência, Sim. de virilidade, principalmente para os homens. Então, tem gente que exerce o seu poder, descarrega aquela sua energia no carro, muitas vezes. Né? E isso é uma coisa que usa uma válvula de escape, vai fazer um esporte, vai meditar, como a gente brinca, né? Vai para maratonar, vai fazer o que quiser, mas não usa o carro, não é uma arma, né? Não, e é isso. E o café faz com que a gente, professora, depois dessa aula que muitas vezes a gente sai muito cansado. Tenso, né? Muito tenso, porque tu tem que estar sempre atento, preparado. A gente prepara os alunos, né, para estar sempre 10 segundos à frente de qualquer situação para evitar um acidente. Só que quando ele sai daquela aula, o instrutor precisa de um intervalo. Sim. Se lá no CFC tu não tem um intervalo, gente, pensa isso. O instrutor precisa muitas vezes 5 minutos para ele, 10. Ele vai para o banheiro, porque é o momento que ele fica sozinho. Depois disso, aí que ele vai se relacionar com os demais colegas, aí que ele vai tomar um cafezinho lá na sala do café, aí que ele vai conversar o que aconteceu em aula, aí que ele vai falar de uma situação muito difícil que aconteceu em aula, porque acontece. E esse momento café, professora, por isso o nome do podcast é Papo com Café, porque a gente utiliza muito, né, desse aroma para relaxar. E é um aroma que relaxa mesmo. O café é delicioso, né? Um café é acolhedor, né? Ele oxigena as nossas ideias, né? Organiza as nossas ideias. Eu relaxo também com o café, né? Como tu disseste. Para mim, o momento da pausa do café, tanto que o meu projeto, posso fazer meu Claro, professora! O meu projeto, eu tenho até um cafezinho tatuado aqui, que não sei se vai dar para ver,
mas quem vai ouvir imagina que eu tenho um café tatuado no braço, mas eu tenho um projeto chamado Café Combustível, que eu convido vocês a seguirem nas redes, né? Eu vou colocar quem aqui embaixo. Gosta, isso, quem gosta, segue lá. Instagram do Café Combustível, grupo no Face do Café Combustível, um blog do Café Combustível. Ainda não evoluí tanto quanto o Lucas, ainda não fiz o podcast, mas em breve pretendo fazer. Tô tendo ideias aqui, vindo nesse programa com ele. Mas o que eu acho importante, né, a gente pensar para o instrutor, né, porque se o aluno está tenso, as pessoas lá fora estão tensas, vocês também tensionam. Então, acho que é muito importante isso que eu falei vai meditar, vai fazer maratona, vai fazer ciclismo, né? Sai do carro um pouco, inclusive faz outras coisas, evita pegar o carro, vai fazer alguma coisa a pé, vai fazer alguma coisa em contato com a natureza, justamente para que vocês tenham a válvula, como a gente chama válvula de descompressão, né? Que existe nas panelas de pressão e que a gente precisa. Quando a gente tem muita pressão, nós precisamos ligar essa válvula de descompressão. Cada um vai encontrar a sua. Pode ser um hobby, pode ser um artesanato, pode ser alguma coisa, uma marcenaria, daqui a pouco quer mexer com madeira, quer mexer com alguma coisa que consiga descarregar aquela energia. O pé, eu gosto muito de botar o pé na grama, o pé literalmente assim, né, na grama, sem sapato, andar na grama. Para mim isso é muito bom, me conecta, né, estabelece aquele fio terra, assim. E para mim aquilo é muito bom. Sempre que eu caminho no verde, na grama, eu me sinto melhor depois daquilo, né? Eu volto reenergizada. Então por isso que de vez em quando, fim de semana, eu vou para algum lugar onde eu posso botar meu pé na grama. A gente falou isso, né, em vários podcasts, principalmente ali no começo, né? Eu estava o Ney, o Sandro, que foi o episódio 1, 2, 3, se não me engano, o Marcos também, né? O instrutor no final de semana ele não aguenta olhar o carro dele. Sim, sim. Ele não aguenta olhar o carro dele, professor. E aí muitos alunos pedem para eles dar aula particular. Imagina que eles dão aula das 7 da manhã às 6 da tarde. Não tem como. A gente precisa ter esse nosso momento para conseguir manter dando uma excelente aula. E o futebol lá dentro do CFC acontece muito. Tem algumas rotinas, né? De futebol. Time de futebol, geralmente na sexta. E o que é bem legal também, que é entre várias autoescolas. Muita gente acha que as autoescolas são concorrentes, um querendo o balde do outro e não é. É uma rede, né? Lá no futebol, tá todo mundo junto, jogando futevôlei, ou futebol de salão, um vôlei. Isso é muito comum acontecer no CFC também, né? Porque as autoescolas acabam também atendendo regiões da cidade, então não chegam a ser concorrentes diretas, né? E a gente trabalha junto, tem espaço para todo mundo. E tem espaço para o bom profissional em qualquer lugar, né? E aí eu trouxe aqui para fazer porque eu utilizo, professor, eu faço não é uma dinâmica, mas eu costumo... Com um café, geralmente as pessoas gostam. Eu trouxe 2 cafés, ó. 2 bons cafés. 2 bons cafés. Um melhor que o outro, mas os 2 são bons. Esse a minha avó dizia que se não fosse o Melita, que eu não entrasse em casa quando eu ia na venda ou no mercado comprar. Sim, porque as famílias tradicionalmente gostam desse, né? O café forte, o brasileiro gosta muito de café escuro, né? Café preto, assim. E esse tem um aroma quando passa mais do que um outro, por exemplo, de outra marca que seja mais simples que esse, né? Sim, com certeza. Embora tenha outras boas marcas hoje também. Tem boas marcas, se vocês olharem a gôndola ali do Tem algumas assim que você pode falar? Pode falar? Pode, professor. 3 Corações, é muito bom 3 Corações. Inclusive da própria linha da Melita tem outros. Melita Sabor da Fazenda, que é um café um pouquinho mais caro. O café tá caro, né, em geral. Tá caro, realmente. Né? Tudo tá caro, eu acho. 3 Corações também, Estrada Real, muito bom também, um café mais assim, selecionado. E esse que tu trouxe também é bom, ótimo, né? É o nosso café aqui. Esse é um café do mercado. Sim. Esse é um café do mercado, gente, que eu trouxe. Esse aqui é um da casa, né? Sim. E eu trouxe esse café porque eu queria até compartilhar com a senhora e compartilho com todos. Porque um dia eu cometi uma gafe aqui dando aula. Porque quem foi meu aluno do curso de atualização, porque o instrutor e o diretor de CFC, a cada 5 anos, ele é obrigado a atualizar. Então ele volta para a instituição,
faz 40 horas. E aí, numa das dinâmicas, eu comparo o instrutor com café. Sim. Então eu mostro lá uma marca mais simples, mostro Melita. E a dinâmica é qual dos dois cafés, se eles olharem para o interior da profissão deles, qual desses dois cafés eles se identificariam mais com o trabalho deles. Eles querem ser. Uhum. E aí a maioria diz o Melita. E aí, para surpresa, eu digo para eles que eu gostaria que eles fossem mais que o Melita. Que fosse um café do mercado com grão selecionado. Olha só. E aí um dia eu fui até o mercado, pedi para moer, comprei na hora, porque daí ele tem um aroma mais forte do que esse do mercado, né? Sempre assim, que moe na hora fica mais gostoso. E aí um dia eu separei em vários pacotinhos e escondi na sala. Quando eles voltaram do almoço, imagina uma sala com muito aroma de café. E tinha uma aluna alérgica a café. Mas, olha só. Que tiro no meu pé que eu dei. Que Mas ela entendeu. Pouca gente que eu conheço que é alérgica a café. Ela começou a espirrar. Mas enfim, eu tô trazendo e compartilhando uma gafe no bom sentido, assim, né? Da criatividade e de mostrar que eu gostaria que os meus alunos, que os novos instrutores fossem de um grão selecionado. Só depende deles. Só depende deles. Mas aí é preciso muita especialização. Vou dizer assim, eu conheço um pouco de cafés especiais, tá, gente? O café especial, ele tem todo um cuidado, a gente costuma dizer, do pé até a xícara. Um café não... E eu acho que isso também tem muito a ver com a autoescola. Não é só... Para a gente chegar num bom café numa xícara, não é só o café no pacote. Uhum. Eu preciso considerar o grão... Vou mostrar aqui esse desenho aqui para vocês verem. Ó. Eu tô com um lenço aqui que eu ganhei de uma cafeicultora. Olha. Essas aqui são as cerejas dos cafés, tá? E tem a flor do café que nasce poucas vezes por ano. A florada do café, que é muito linda. Não sei se dá para ver aqui também. Mas o que é importante? O café, ele é uma fruta, né? Que essa cereja precisa... É como uma uva. Depois separa, né, o bagaço ali. E o interior dessa cereja é que vai nos dar o grão do café, que vai ser depois secado, depois desse processo de separação da polpa da cereja, vai ser secado esse grão depois vai ser torrado, e aí eu posso fazer uma torra mais escura, uma torra mais clara. Depois disso, ele vai ser moído, e eu posso moer mais fino, moer mais com mais granulometria, né? Fazer um café mais rústico. E depois eu vou escolher o método. Por exemplo, agora tu tá fazendo um café passado, né? Um café filtrado, como é o nome tecnicamente. Uhum. Mas eu poderia fazer uma prensa italiana, aquela moca, né? Eu poderia fazer numa máquina de espresso, eu poderia fazer em outros métodos que existem, mais sofisticados até. Então, tudo isso vai me dar sabores diferentes de café. Um mesmo grãozinho de café pode me dar diferentes sabores de café. Então, isso é com o instrutor. Um instrutor que recebeu a mesma instrução que o seu colega pode ter um resultado completamente diferente do seu colega. E não quer dizer que um está errado ou outro está certo, mas são métodos diferentes. São formas de passar o café diferentes. E eu vou ter café gostoso igual, né? E com resultado bom na xícara igual, né? Não, olha, gente, e eu gosto, né, que é meu aluno, sabe que eu faço muito link, assim, do dia a dia e relaciono, né, com a instrutoria. Olha o que a professora Laura falou. Não basta ser um grão diferente. Depende de como tu vai servir, preparar, água mais quente, menos quente, tudo pode mudar. Exatamente, uma água quente demais pode queimar o café também. Aí tu tem um café maravilhoso, ou uma água, como a gente tem em algumas cidades, inclusive na nossa, aqui em Porto Alegre, às vezes a gente tem aquele gosto de algas, né, muito forte, por conta das poluições, enfim, do nosso Guaíba e de outros rios aí, né, que banham as cidades. Então, não adianta se tu usa uma água da torneira, ou não fervida, ou, né, tu vai ter um resultado que vai comprometer o gosto do café. Daqui a pouco tu vai ter um café maravilhoso, mas comprometido por causa da água. Então,
os baristas recomendam água mineral ou fervida, né? Perfeito. Porque aí vai tirar todo o gosto da água. A água não pode ter gosto, né? A água, como a gente aprendeu no colégio, ela é insípida, inodora, né? Então não pode ter gosto, não pode ter cheiro. Justamente para não influenciar o sabor do café. E esse que tu tá fazendo é um método muito legal, que eu falei que é o filtrado, mas ele tá muito na moda agora, que é o chamado drip coffee, né? Que é o café na xícara. Inclusive ele é muito legal, tem vários... depois eu vou te dar uma dica, tem um... Não, mas tem um que a senhora segue, eu acho que a senhora via esses dias. Torra local. Isso, Esse cara, ele tá fazendo, inclusive, personalizado. Isso. Se o CFC quiser fazer com a sua marca, se tu quiser fazer com a tua marca, ele fez para... Pena que eu não me dei conta, mas ele fez para uma cliente minha, ficou muito legal, ele colocou o logotipo dela e ela presenteou para os clientes. Olha então, aí. ó, é mais uma sugestão aí. Fica a dica para mim gastar. Não, tô brincando, mas gente, eu sou apaixonado por café e eu descobri também, né, porque às vezes a gente não tem aquele filtro, né, tradicional para passar. Se a senhora quer eu quero que tu passe para mim aqui. E a gente daí tem essa solução, ó. Eu comprei uma caixinha, né, esse café... E esse é um ótimo... Orfeu, ele é de Minas Gerais. Eu sei que Minas Gerais tem cafés diferentes, né? Não sei se pela terra, pela região. É a região produtora, o sudeste, né, de uma forma geral. Paraná tem bons cafés, mas os mais famosos estão em Minas, interior de São Paulo, e Espírito Santo também. Espírito Santo, Bahia, tem ótimos cafés. É assim mesmo. Aí abre em cima. E deixa eu lhe perguntar uma coisa, às vezes eu não sei se é verdade, porque a gente escuta tanto boato. É verdade que os melhores cafés não são exportados para fora do Brasil? Já foi mais do que é agora, mas é verdade, sim. De cada 3 xícaras, gente, no mundo, uma é de café brasileiro, tá? Então, assim, o nosso café está em muitos lugares do mundo. Inclusive na Itália, por exemplo, a gente fala muito assim, café italiano. O italiano, ele desenvolveu, eu acho que tem pouca água. Deixa eu ver se... Tem mais água? Aqui, ó. Deixa eu ver se ela sai daqui. Aqui sai mais um pouquinho. Tá. Se não tem problema. Inclusive, a gente fala assim, a Itália, né? A Itália desenvolveu muito maquinário do café. Né? Bialetti fez aquela cafeteira italiana. O café expresso surgiu na Itália. É a máquina de expresso. Então... Realmente, a Itália tem um papel importante nessa questão do desenvolvimento do café. Mas o grão de café que a Itália importa, porque a Itália não produz café, quem produz café são países mais quentes, né? Regiões mais quentes. Então, é Brasil, é Colômbia. A África está produzindo muito café, Etiópia, toda aquela região ali, cafés de muito boa qualidade também. Mas hoje, de cada 3 xícaras no mundo, uma é brasileira, ainda. Nós somos o maior produtor ainda. Depois vem outros países. A Colômbia, que muita gente gosta, né, do café colombiano, sim, é um produtor famoso também. Não, e aí uma coisa que eu também tenho de curiosidade, assim, de dúvida, né? Eu gosto muito de café, mas nunca pesquisei muito sobre café, pesquiso um pouco. Não é café, tipo... Tem algum lugar pra eu botar aqui? Aqui eu boto no lixo aqui, professor, por favor. Eu boto aqui. Só cuida pra não sujar isso. Não, bota aqui. Pronto, sujou um pouquinho aqui, mas não teve problema. Depois eu limpo. Que tem algumas folhas junto, que não é café puro. Eu não sei se existe uma regra. Ó, tem que ser X% café e X% pode ser outros. Sim, a indústria, por exemplo, quando tem esse selo aqui, a BIC, né, que a maioria dos cafés tem, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café, já é um café que passou por uma avaliação, né? E existem os cafés com pontuação mais alta. Não é o caso aqui desse café. Mas hoje existe uma graduação, acima de 80 pontos é considerado um café especial, né? Que não é o caso, como eu disse, não é o caso desses de supermercado. São cafés um pouco mais caros. Mas é permitido sim, e não só no café, em outros produtos da indústria, às vezes é nojento falar isso, né? Mas é permitido às vezes algum tipo de contaminação cruzada, é tolerável, vamos dizer assim. Então pode haver uma folhinha de árvore junto, uma casquinha.
Até insetos, né? A gente não sabe se dentro de uma máquina lá da fábrica não ficou um insetinho e esse inseto foi morrendo junto, né? Sim. Uma formiguinha, enfim. Não tem como limpar grão por grão exatamente, é por isso, na verdade, né? Não, isso pode vir... E não há problema, gente, o nosso organismo assimila. Exato. Claro que quando a gente encontra alguma, que nem já aconteceu, marcas de mostarda, por exemplo, de massa ketchup, massa de tomate, encontrar um pelo de um animal, bom, aí a gente tem realmente um problema mais sério, né? E o que é, professora, a intensidade? Quanto menor e quanto maior? Tipo, aqui é uma intensidade de 8. Sim, ela é um café mais... torra mais escura, né? Torra mais escura quer dizer que ficou mais tempo torrando mesmo, no forno, digamos assim. É um forno redondo, assim, que parece uma panelona de pipoca. Até o cheiro que dá é maravilhoso. Se um dia tu puder ir numa torrefação, o cheiro da torra do café parece o cheiro de uma pipoca sendo feita, assim, o milho da pipoca. Então ele começa com o grãozinho bem verdinho e aí depois ele vai escurecer. O grão seco, já verde, que é chamado café fresco, né? Café verde. E aí depois ele vai ficando marronzinho. E aí o tom do marrom, existe uma escala que eles usam, né? Um grader lá que eles usam para chegar no tom mais escuro ou no tom mais médio. No tom mais médio, o que os especialistas dizem é que é melhor, tá? Por quê? Porque quando tem uma torra média, que é o caso aqui, né? Tá esse aqui já é um café torra clara e torra clara. Aqui é uma composição, um híbrido, né? De clara e escura. Aula mista. Mas vamos dizer que fosse o café do mercado também tem cafés só de torra clara, né? Torra clara ou torra média. Então, nesse caso, o que os especialistas dizem é que a gente sente mais o aroma do café. A gente sente mais o blend, que nem vinho, é a mesma coisa que vinho. A gente vai sentir mais as notas do café, né? Porque o café está fazendo um circuito muito parecido com o do vinho e da cerveja. Então, quando eu tomo um café especial, dificilmente eu vou querer tomar um café normal depois, porque eu vou experimentar um outro sabor de café. Tem gente que até acha, mas é chafé, é muito claro. Não, mas ali tu vai ser... Inclusive, tu pode tomar ele mais frio. Gente, tá mais frio esse. E olha, tá muito bom. Quanto mais frio o café fica, mais tu vai sentir os óleos do café, os aromas. De verdade. Por quê? Porque vai se depositando isso. E aí tu vai sentindo mais, captando mais a delícia do café mesmo, né? O sabor do café. Então, é que nem o vinho e a cerveja. Hoje tu tem sommelier de café, né? Tu tem pessoas que participam de campeonatos, que fazem degustação às cegas para provar diferentes aromas e sabores de café, que nem o vinho e a cerveja, a mesma coisa. Gente, esse papo com café fala e a gente tem o intuito de pensar, refletir, sair da zona do conforto, ter um momento de café também que a gente possa, às vezes, um pacote, né? Em vez de comprar 2 Melita, talvez compre um do mercado, porque tu vai ter um sabor diferente também. Te permite, né? Se tu pode, experimenta. Se tu não gostar, ótimo, tudo bem. Troca, vai para outro, volta pro Melita. Mas experimenta. O café do mercado, professora, muitas vezes eu fui passar ele, por exemplo, isso aconteceu comigo no começo. E parecia que ele não passava. Ou melhor, quando saía, ele saía mais clarinho. Depende do café que tu comprou, né? Se tu comprou um café especial, ali na tenda do mercado público é muito isso. Tem que dizer qual é o café. E é sempre bom dizer para eles, em qualquer torrefação que vocês forem, tá? Não só na do mercado, tem outras torrefações. Dizer, em geral eles te perguntam, como é que tu vai fazer esse café? Eu vou fazer numa prensa italiana. Perfeito. Aquela moca. Então eles vão fazer uma granulometria, se tu não tem o moedor em casa, eles vão moer para ti mais grossinho. Entendi. Não, eu vou fazer filtrado no coador. Então eu vou fazer uma moagem mais fina. Então é interessante sempre dizer como é que é o teu método que tu faz mais na tua casa, né? Legal. Pô, professora, a gente está chegando
a 40 minutos. Eu quero agradecer de antemão, né, a sua participação, fico muito feliz e lisonjeado, assim botei no e-mail que respondi para ti. E eu tenho certeza que quem está vendo, né, os instrutores teórico, prático, né, estão gostando também porque eles gostam de café, isso é da praxe, acontece. Eles vão seguir, tá? Eu vou deixar aqui embaixo. Café Combustível. Café Combustível, né? Segue lá, tem muitas dicas. Tem também algumas histórias, né, que a senhora bota. Sugestões. E tá gostando, compartilha. Te inscreve no canal, ativa o sininho, me dá essa moral. E eu queria, professora, se a senhora puder dar uma mensagem final para os instrutores e que a senhora pudesse olhar eles agora como talvez o futuro instrutor da sua filha, que a senhora disse que ia levar para a escola. Pois então, a minha filha se chama Sofia, tá? E cada vez que ela fala em autoescola, em ter um carro, já dá aquele medo de mãe, né? Então, assim, pensem na confiança que aquela pessoa está depositando em vocês. Seja ela por pernas próprias, né? Sei lá, quis fazer uma autoescola em algum momento da vida, ou um jovem que a família está mandando o seu jovem e confiando em vocês essa importante missão, né? De preparar ele, ele ou ela, né? O jovem, para o desafio de enfrentar as ruas, para o desafio de ter um olhar defensivo, para fazer uma direção cuidadosa, né, respeitosa do trânsito, para também respeitar o pedestre. Eu sou muito mais pedestre do que motorista, né, sei dirigir, mas por uma opção acabo fazendo muita coisa a pé, enfim, por minha logística de vida e de aplicativo, mas de qualquer forma eu acho muito importante respeitar o pedestre, né? Então a dica que eu dou, assim, pensem que aquela pessoa que está ali está realizando um sonho, né? Talvez vá comprar o seu primeiro carro, né? Ou vai lutar para comprar um carro depois, ou vai usar o carro da família, ou vai transportar uma pessoa de idade que não pode mais dirigir. Então pensem que vocês estão fazendo parte de um projeto maior. Eu acho que isso é bem importante, né? Quando vocês começarem a trabalhar. Nós somos parte do processo e engrenagem principal desse trânsito mais seguro da década do trânsito, que é nós termos e chegarmos em 2031 com 50% menos de morte, de acidentes fatais. Eu conto contigo, a gente conta com você. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer.